Bom, vamos lá, galera do nosso Se Joga Vídeo. Estou aqui dando uma passadinha hoje rapidinho para trazer uma notícia para vocês, assim, para conversar com vocês, na verdade, né? Semana passada a gente teve a notícia de que o INSS, né, estava conversando com a banca do CESP, né, com nome diferente agora, é Sebrasp, né? Acho que os dois estavam conversando e aí já surgiu aquela coisa de que, ó, nossa banca vai ser a banca do CESP. Beleza. E a galera já começa a fazer aquele terror, aquela tempestade no copo d'água, como se fosse a pior coisa do mundo, a banca do CESP. Galera, a primeira coisa, ainda não temos uma definição. Primeira coisa, pô, agora eu vou estudar só a questão do CESP e vou mudar. Galera, não tem nada definido ainda. Você não tem que mudar nada, absolutamente nada. Você tem que continuar estudando, você vai fazer prova da FCC, prova da FGV, prova do CESP, prova de qualquer banca. Você tem que exercitar. É óbvio que com uma definição de banca, você vai exercitar mais daquela banca. É óbvio que se você já tem um direcionamento por uma banca X ou Y, uma tendência, você vai estudar mais aquele foco daquela banca. Óbvio, né? Então é óbvio que agora, além de questão da FCC, a gente também tem que começar a pensar em trabalhar a questão do CESP. Mas não tem nada definido. Isso é um ponto. Segundo, pessoal, tem que parar com essa mania de fazer terror, cara. Prova do CESP, se você pegar prova de nível médio, que é o nosso cargo, você vai ver que não é nada de outro mundo. A gente acabou de ter, domingo, agora, uma prova do TCU. TCU. Uma prova de técnico de controle externo, que é o cargo de nível médio do Tribunal de Contas da União. A banca já é essa tal Sebrasp, que é a antiga banca do CESP. Vocês trouxe a prova, vou corrigir com vocês essa prova. E vocês vão ver que, porra, não tem nada demais. Tudo que eu falo para vocês dentro de sala é o que cai. Então, galera, para com essa mania de fazer terrorismo. Então, estou aqui justamente para acalmar vocês, mostrando na prática. Assim como o Ítalo fez, eu estou fazendo com uma prova recente, de domingo. Tá? Então, Técnico Federal de Controle Externo, Sebrasp, TCU 2015. Muita gente também pergunta assim, Gustavo, agora com essa mudança de banco, primeiro, não tem mudança nenhuma. Não tem mudança. Pode ter. Eu tenho que também estudar outras coisas ou estudo pelo edital passado? Galera, o edital passado do INSS, da banca da Fundação Carlos Chagas, foi super abrangente. Tem praticamente tudo de direito administrativo. A única coisa que não tem ali é a licitação, que pode vir a cair na nossa prova. Então você vai continuar estudando. E eu já venho falando há tempos, estuda a licitação, porque pode cair no próximo edital. Então você vai continuar estudando o edital passado, o conteúdo do edital passado, e quando muito, acrescentar a licitação. Beleza? Então vamos fazer a prova para vocês pararem com esse terror psicológico? Então olha só. Acerca da invalidação, da revogação e da convalidação dos atos, julgue os itens a seguir. Agirá de acordo com a lei, servidor público federal, que ao verificar a ilegalidade de ato administrativo em seu ambiente de trabalho, revogue tal ato. Preciso ler mais alguma coisa? Não. Quem é meu aluno já tem que estar careca de saber que esse primeiro item está falso. Por quê, Gustavo? Porque se eu falo que o ato é ilegal, eu não vou falar de revogação. Se o ato é ilegal, eu vou anular esse ato administrativo. Então o primeiro item está falso. Você ia errar essa questão? Você que é aluno de Se Joga Vídeo, reciclando, já foi meu aluno? Não pode errar, pô. Se você está errando isso, não é porque a banca do CESP é mais difícil, é porque você está errando alguma coisa no seu estudo. Não é a banca do CESP que agora vai virar o fim do mundo. Não. Então você tem que estudar mais, isso sim. Seja CESP, seja FCC, isso vai cair. Beleza, vamos para a próxima questão. Conforme a teoria dos motivos determinantes, a validade do ato administrativo vincula-se aos motivos que o determinaram, sendo, portanto, nulo o ato administrativo cujo motivo estiver dissociado da situação de direito ou de fato que determinou ou autorizou a sua realização. Galera, isso está certo? Está certo. O que é a teoria dos motivos determinantes? É quando a autoridade administrativa motiva um ato administrativo, quando ela expõe os motivos que levaram ela a praticar aquele ato e ela se vincula a comprovar aqueles motivos da prática do ato.
Se por acaso ela não consegue comprovar aquele motivo que aquilo realmente aconteceu, esse ato deve ser o quê? Anulado, esse ato é nulo. Porque a motivação passou a integrar a validade do ato administrativo. É aquele exemplo que eu dou. Te exonero segunda-feira do cargo em comissão. Preciso te dar satisfação? Não. É um cargo de livre nomeação e livre exoneração. Mas se eu motivei, estou te exonerando porque você faltou na sexta-feira. Se esse motivo exposto não for verdadeiro, esse ato é válido? Não, esse ato é nulo. É isso que o cara está falando. Exatamente isso. Então, questão sobre teoria dos motivos determinantes, de uma maneira mais bem elaborada, mais bem escrita, mas tudo que está aí a gente já viu. Beleza? Bom, terceira questão. A revogação de atos pela administração pública, por motivos de conveniência e oportunidade, até aí tudo ok, não possui limitação de natureza material, mas somente de natureza temporal, como por exemplo o prazo quinquenal da Lei 9784. Galera, você pode até na hora da prova, pô, o cara elaborou bem escrito, né? Eu não sei que negócio é esse de limitação material, temporal, mas você tem que saber que aquele prazo quinquenal, aquele prazo de 5 anos da Lei 9784, não se refere à revogação, ele se refere à anulação. A administração ela tem um prazo decadencial de 5 anos para anular o ato que beneficie o destinatário, salvo comprovada má-fé. Para revogação, a doutrina entende que não há prazo. Então, olha só, a revogação ela não se sujeita à limitação temporal, não há prazo. A limitação temporal, essa limitação quinquenal, é para anulação e não para revogação. Isso você tinha que saber. Então você percebe que esse item está falso. Agora, Gustavo, e o que seria essa limitação material? Essa limitação material existe para revogação. Por quê? A gente aprende que são atos irrevogáveis. O ato vinculado, o ato consumado, o ato que gera direito adquirido, o ato que integra um procedimento administrativo. Então a gente sabe que existem atos que são materialmente irrevogáveis. Então a limitação material existe na revogação. A temporal não. Então você podia até não saber o que é isso, mas você não pode esquecer. O prazo de 5 anos não é para revogação, é para anulação. Então você já matava a questão. Beleza. Julgue os itens seguintes relativos aos atos administrativos. Pô, você vai errar isso? É o exemplo que eu uso todo... Ah, não. Isso aqui não, ainda não. Vamos lá. É proibido delegar a edição de atos de caráter normativo. Perfeito. Artigo 13 da Lei 9784. Quem já foi meu aluno, a gente sempre fala. São matérias indelegáveis. Não pode esquecer. Decisão de recurso administrativo, matéria de competência exclusiva de órgão ou autoridade e edição de atos de caráter normativo. Então, verdadeiro, decoreba, artigo 13, seja FCC, seja VUNESP, FGV, Banca do Gustavo, qualquer banco, você tem que saber isso. Beleza. 55, falo isso toda hora em sala de aula. Vou desaparecer para poder ler o item para vocês. Olha aí. Ao delegar a prática de determinado ato administrativo, a autoridade delegante transfere a titularidade para a sua prática. Pessoal, isso está certo? Está errado. Quem é meu aluno, eu falo isso direto. Na delegação, eu não transfiro a titularidade, eu transfiro a execução. Na delegação não se transfere a competência, se transfere a execução da prática do ato, se transfere a prática do ato, né, na verdade. Lembra disso? Se eu te delego uma matéria, eu continuo sendo competente e você temporariamente vai exercer. Eu sempre falo, a gente não delega competência, a gente delega o exercício, a atribuição. É isso que a questão está falando, pô. Então, tem alguma diferença? Não. Prova agora, de domingo. Beleza, vamos para a próxima. Essa questão 56, para mim cabe recurso. Eventuais recursos contra a decisão emanada em processo administrativo devem ser dirigidos à autoridade que a tiver proferido, que tem poder para realizar juízo de retratação e reconsiderar a decisão. Por que eu acho que cabe recurso? Eles deram como correto esse item 56. Opa, voltando aqui. Eles deram como correto.
Só que para mim aqui, ó, deve ser podem. Por quê? Se eu vou recorrer de uma decisão, eu posso entrar com pedido de reconsideração ou eu posso ir direto para a autoridade acima. Eu posso preferir entrar com recurso hierárquico. Então esse devem para mim ficou um pouquinho forçado. Poderia ser podem ser dirigido à autoridade que tiver proferido, que tem o poder de reavaliar o juízo de retratação e reconsiderar a decisão, tá? Mas eles deram como correto. Beleza? Então essa questão, por exemplo, eu erraria na prova. Normal. Tranquilo. 57. Decretos não são considerados atos administrativos. A cada 10 exemplos que eu dou de ato administrativo, 9 são de decreto. Decreto é um ato administrativo fruto do poder regulamentar dado ao chefe do Poder Executivo. É aquele ato que vai regulamentar, elucidar, explicitar o conteúdo de uma lei. Então você não pode errar isso. Beleza. Então o erro está nesse não são. 58. Agora de licitação. Quem já estudou licitação vai acompanhar. Quem não estudou, não vai. Então olha só. O prazo de validade das propostas no pregão será de 60 dias se outro não estiver fixado no edital pertinente. Perfeito, galera. Correto. A Lei 10.520, que é a lei do pregão, ela estabelece que o prazo de validade das propostas vai ser de 60 dias se outro não for fixado no edital. Já a Lei 8.666, que é a Lei de Normas Gerais de Licitação, ela diz que o prazo de validade das propostas vai ser sempre de 60 dias. É uma diferença que a banca do CESP já cobrou diversas vezes. Então, no pregão, o prazo via de regra é de 60 dias de validade das propostas. Durante aqueles 60 dias, o licitante ele fica vinculado à proposta que ele deu. É o prazo de validade das propostas. A regra no pregão é de 60 dias, se o edital não fixar outro. Agora, para as demais modalidades, lá da Lei 8.666, o prazo é sempre de 60 dias. Não existe essa possibilidade do edital fixar outro prazo. Questão fácil. Quem já estudou licitação, a banca do CESP já cobrou isso outras vezes. Então, fácil. Beleza. 59 e 60. Quem já estudou licitação não pode errar. Olha lá. Será dispensável a licitação caso haja inviabilidade de competição. Regra básica. Se é inviável, não é dispensável, ela é inexigível. Se não há competição, é um caso de inexigibilidade. E aí, quem acertou a 59 não erra 60. É inexigível a licitação em caso de guerra ou grave perturbação. Falso. Inexigível é quando não há competição. Se eu estou num caso de guerra, de grave perturbação da ordem, a competição existe. Mas não é prudente que eu faça uma licitação. Na verdade, nesse caso, a licitação ela não é inexigível, ela é dispensável. É um dos casos lá do artigo 24 da Lei de Licitação, da Lei 8.666. Beleza. 61. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade na aplicação da lei. Perfeito. Qualquer um pode impugnar o edital. Não é só o licitante. Qualquer um, qualquer cidadão. Devendo a administração, caso a impugnação seja protocolada no prazo da lei, julgá-la e respondê-la em até 3 dias úteis. Perfeito. Literalidade da Lei 8.666. É o básico. Quem já estudou tem que saber isso. Por último, 62, vou sair da tela. Dado o princípio da adjudicação compulsória, a administração não pode, concluída a licitação, atribuir o objeto desse procedimento a outrem que não o vencedor. Perfeito. O que é o princípio da adjudicação compulsória? Um princípio lá da nossa lei de licitação. Quer dizer, eu sempre costumo dizer em aula de licitação que é o parabéns que eu dou para o vencedor da licitação. Parabéns, você ganhou a licitação. Por quê? A adjudicação compulsória ela não gera direito adquirido à contratação. Não, ela gera uma mera expectativa de direito. Ou seja, se a administração for contratar com alguém, tem que ser com o vencedor da licitação. É isso que é a adjudicação compulsória. Gera uma mera expectativa de direito ao vencedor da licitação. É óbvio, se a administração for contratar com alguém, não pode ser com outro que não o vencedor. Então, simples. Está aí a prova do TCU, domingo, agora 2015, desse terror da banca do Sebrasp. Você que estuda comigo aqui
Erraria essas questões? Fala a verdade. Erraria? Não. Então, vamos estudar, bola para frente e esperar se realmente vai ser essa banca ou não. Beleza? O fato é, a gente vai destruir CDFCC, CESP, FGV, a banca do João Antônio, do Ítalo, qualquer banca, a gente está aí para destruir. Beleza, galera? Então, até a nossa próxima conversa. E não foi expor não, foi só ideia dessa vez. Valeu, até a próxima, galera.